Canal Zona do Medo. Boa noite a todos que me seguem no canal Meia-Noite. E hoje estou fazendo o meu primeiro relato nesse canal. Eu peço a vocês que se inscrevam aqui também, porque o meu canal Meia-Noite está sendo boicotado e reduzido as visualizações pelo YouTube. E por enquanto eu vou postar os meus vídeos nesse canal. Espero chegar a 1000 inscritos rápido para poder monetizá-lo. Obrigado a todos pela compreensão. Agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Mauro. Isso aconteceu com ele na cidade de Murié, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 1993, o Sr. Mauro tinha 31 anos. E tudo começa assim. Eu moro em uma chácara, em uma vila rural da minha cidade, com a minha mulher e mais um filho. Mas eu fui criado nessa região, onde eu conheço a maioria dos sitiantes e fazendeiros dessa área. Mas para começar esse relato, foi que uma certa noite em que começou a chover, e era início de madrugada, eu fui fechar uma das janelas da minha casa, para a água não molhar os meus móveis. E assim que eu abri uma das abas, eu vi um tipo de um cachorro enorme, se movimentando no meio do matagal, em frente à minha residência. Mas como chovia muito nessa hora, não deu para identificar direito a aparência desse animal. Mas para mim parecia ser um cão. Nisso aumentou a força da tempestade, e eu ainda só olhando aquele bicho. Mas dali a pouco aquilo saiu do meio da vegetação, e eu não o vi mais. Até aí tudo bem, eu deixei isso para lá, e depois fui assistir um pouco de TV, e logo a seguir eu fui dormir. E já eu tinha esquecido do animal em que vi pela mata na frente da minha casa. Mas quando amanheceu o dia, eu fui na quitanda comprar uns pães para tomar café. E assim que cheguei nesse comércio, encontrei um amigo meu que tinha um sítio perto da minha vila. E comecei a conversar com ele. E foi aí que esse homem começou a falar algumas coisas que aconteceu na sua propriedade, que algum tipo de animal do mato entrou no seu sítio, e que matou galinhas e atacou seus porcos de criações na madrugada passada. E como estava chovendo muito forte, os seus cães só perceberam a visita dessa criatura depois da desgraceira toda que esse animal causou. Bom, eu falei para esse amigo sitiante que eu tinha visto um tipo de cão enorme perto da minha casa na madrugada. Mas eu avisei que não tinha certeza se era um cachorro também, por causa da visibilidade da mata escura, que era onde o tal bicho estava. E esse sitiante dizia que iria pegar esse animal de qualquer jeito se ele voltasse em seu sítio. Mas depois dessa conversa toda, eu acabei voltando para minha casa, pois nessa época eu trabalhava na cidade, na parte da noite, em uma empresa de produção. Eu voltei à minha vida normalmente. E logo que se passou uns 5 dias em que eu vi aquele bicho estranho no meio do mato, na frente da minha residência, foi que eu voltava do serviço e cheguei em casa perto de 1h da madrugada. Eu fui comer alguma coisa, e em seguida, como era meu costume, assisti um pouco de TV. E quando já era próximo das 2 horas, que era o meu horário de dormir, comecei a ouvir alguns gritos na entrada da minha chácara. E quando eu fui olhar, era aquele meu amigo sitiante, em que eu estava conversando com ele no bar, sobre os seus animais que foram atacados por uma criatura estranha. E esse sujeito estava de carro com a sua família. Bom, eu achei estranho tudo isso. Eu fui conversar com ele,
para ver o que esse cara queria. E esse homem pediu para eu deixar a família dele na minha casa. E eu queria saber o porquê desse mistério todo. Mas eu acabei deixando a mulher e os filhos desse sitiante na minha residência. E nisso começamos a conversar. E foi aí que ele me disse que conseguiu capturar e prender o tal bicho que atacou a sua propriedade. E ele queria que eu fosse ver esse animal, e com isso eu seria convencido, porque ele tirou a sua família da sua propriedade e deixou na minha casa. E eu fiquei interessado em ver essa tal criatura. Mas antes de voltarmos no sítio desse meu amigo, nós fomos na casa de um conhecido nosso que tinha uma espingarda. E quando chegamos na sua residência, esse nosso amigo também entrou no carro com a sua arma, para vermos essa tal fera juntos. Então logo pegamos o caminho pelas estradas e chegamos nesse sítio. Mas não descemos do automóvel e paramos o carro pelo quintal, perto de um quartinho de madeira que tinha nos fundos dessa propriedade. E o sitiante, vendo que não tinha acontecido nada, ele nos disse que a criatura estava trancada ali dentro desse cômodo de madeira. Bom, descemos nós três do automóvel, um pouco assustados, mas o sujeito que levamos estava com a espingarda nas mãos. E isso já meio que nos tranquilizava um pouco. Mas quando colocamos as mãos na maçaneta da porta, vimos que ela estava trancada e ouvimos uma movimentação dentro dessa casinha. E para nossa surpresa, o bicho percebeu a nossa presença por perto e ele começou a rosnar com muita raiva. E era um rugido grosso e longo, que ficamos bem espantados. Eu perguntei para esse cara o que tinha ali trancado. E o sitiante pegou a sua lanterna e começou a passar a luz dentro desse cômodo de madeira. E foi aí que aconteceu algo que eu nunca mais vou esquecer. Porque a fera tentou pegar o dono do sítio passando seu braço pela janela. E ele estava meio distante. E a criatura não conseguiu pegá-lo. E como a janela era pequena, a criatura não passava por ali. Mas eu me assustei com o ataque da fera. Eu falei, esse bicho, como ele teve a inteligência de passar o braço pelo buraco. E aquelas luzes fortes que aquilo tinha nos olhos. E foi aí que o sitiante nos disse que esse bicho era um lobisomem. Depois desse segredo revelado, eu peguei a lanterna para tirar as provas com os meus próprios olhos. E passei a luz da lanterna pelo buraco da janela. E realmente aquele animal se parecia com um tipo de cachorro esquisito e enorme. Mas ele ficava em pé igual um homem. E assustava só de ver os brilhos amarelos dos seus olhos. Bem, resolvemos voltar para o carro, pois estava meio perigoso ficar ali perto daquele cômodo de madeira. E depois ficamos conversando dentro do automóvel o que iríamos fazer com esse lobisomem. Se mataríamos ou se soltaríamos ou até chamar a polícia. Começamos a medir o tamanho desse problema. Se matássemos esse bicho, ele não apareceria mais na nossa região, e as pessoas não correriam o risco de ser atacado por essa fera. Porém, ele morto, esse bicho poderia se transformar em homem, e nós sermos acusados de assassinato. E também, se chamarmos a polícia, poderíamos ser caçados por algum tipo de governo oculto, e eles acusarmos nós de algo que não fizemos. Nessa hora eu senti que já estávamos julgando esse lobisomem. Mas também não poderíamos deixar ele ir embora sem fazermos nada. Bom, nós arriscamos e chamamos a polícia. E logo depois de quase meia hora,
chegou uma viatura no local e mostramos a criatura trancada para os militares. No entanto, depois desses guardas verem que realmente estávamos falando a verdade, foi que esperamos até amanhecer o dia para ver se realmente o lobisomem virava gente de novo. É dito e feito, porque quando deu por volta das 4 horas da madrugada, a fera que estava trancada na casinha de madeira começou a rosnar e a gemer de dor. E depois de alguns minutos, os sons pararam. E quando olhamos de novo pela janela, vimos que já tinha um homem sem roupa naquele lugar. E a criatura não vimos mais. Então, os policiais conversaram com nós para não falarmos nada sobre esse assunto com ninguém, pois isso era algo confidencial. E eles queriam saber se tínhamos fotos do bicho. Aí dissemos que não. Contudo, levaram um sujeito pelado embora na viatura. E não soubemos mais nada no que deu tudo isso. E talvez nunca vamos saber o que aconteceu com esse homem que virava lobisomem. Mas de uma coisa eu sei, e aviso a vocês que essas criaturas existem e andam pelas matas na madrugada, e com certeza atacam as pessoas. E nesse relato todo, eu faço uma pergunta para vocês. Qual decisão você tomaria no nosso lugar? Aí fica a pergunta. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscreva no nosso novo canal, Zona do Medo. Até a próxima.